Gente, essa questão aqui é clássica, tá? Clássica demais de Enem. De você ter um caminho, você sai de um ponto A e tem que chegar num ponto B. Pô. O que muda normalmente de uma edição para outra são as condições. Vamos prestar atenção aqui em quais condições que a gente vai ter nessa questão. Finalzinho aqui, só para a gente já ter uma ideia, ó, o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas não acrescentou muito dessa vez, a gente sabe que ele vai ter que fazer esse caminho. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos. Moram no condomínio fechado de uma cidade, o quadrículo representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos. Bem intuitivo aí as iniciais, né? André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Então, ele quer fazer isso aqui, por exemplo. Não passou por Carlos. Sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamento para a direita ou para cima. Foi exatamente o que a gente fez ali, né? A gente subiu tudo, depois fomos direto à direita. Tá, segundo o esquema. Aí o que a gente já sabia, a gente quer saber o número de diferentes caminhos que o André ele consegue chegar no Bernardo sem passar pela casa do Carlos. Aqui a gente vai usar um raciocínio chamado raciocínio complementar. Como assim, Hassan? Eu pego todas as possibilidades que eu tenho, ou seja, eu vou fazer todos os caminhos, e aqui dentro eu tenho passando por Carlos e não passando por Carlos. E depois eu vou fazer exatamente o que eu não quero. Eu não quero esses caras aqui, ó, passando por Carlos. Eu vou fazer eles. Só que daí eu pego o todo e subtraio dos passando por Carlos. Se eu de tudo tirei os passando por Carlos, eu vou ter exatamente quem? Os que não passam por Carlos. Então vai ser exatamente a resposta que eu quero. Chegar em Bernardo sem passar por Carlos. Eu faço tudo, faço o que eu não quero, subtraio tudo do que eu não quero. Vai ser assim, a ideia é de complementar. Então vamos lá, vamos fazer o de tudo. De tudo, a gente pode simplificar esse problema com a ideia de embaralhamento que eu falei agora para vocês sobre permutação. A gente só pode fazer direita e para cima. Então, vamos colocar assim, direita e subindo. Olha esse primeiro exemplo que eu fiz aqui de verde. Eu vou riscar de novo. Eu subi 1, 2, 3. Então, sobe, sobe, sobe. Direita, 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 direita. Direita 4 vezes. Direita, 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 direita. A gente vai ter que embaralhar, porque olha só, se eu fizer um outro caminho, por exemplo, eu faço aqui, subo aqui e venho aqui. Dessa vez aqui, vou até fazer passando por Carlos também, porque a gente está calculando tudo, então a gente pode passar por Carlos, ó. 2 direitas, aí eu subo aqui, ó. 3 subidas e mais 2 direitas. Então, eu usei 2 direitas para o início, 3 subidas e 2 direitas no final. Então, todos os nossos caminhos vão passar por 3 subidas e 4 direitas. Então, a gente tem que embaralhar isso, que vai mudar a nossa ordem. Então, a gente vai ter que embaralhar 3 subidas e 4 direitas, que elas repetem. Então, vai ser assim, ó. Nossa permutação com repetição, nossa permutação de quantos elementos? 7, que são 3 mais 4. Com quem? Com S se repetindo 3 vezes e com a direita se repetindo 4 vezes. Mesmo esquema. 7 fatorial sobre os que se repetem. 3 fatorial vezes 4 fatorial. Aí aqui a nossa ideia é abrir o fatorial de novo. Vamos lá, a gente abre até o 3, até o 4, na verdade. 4, 7, 6, 5. Chegamos no 4 aqui. O fatorial de 3 é muito simples, ó. É 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 1 nem precisa, então a gente já sabe que isso aqui dá 6.
Então, a gente sabe que o fatorial de 3 dá 6. Então, a gente vai ter aqui 6 vezes 4 fatorial. Fácil para a gente cortar, ó. Então, na verdade, essa permutação total, todos os caminhos possíveis, são 7 vezes 5, 35 caminhos. Ok, vamos lá. Agora, para o nosso complementar, o que a gente tem que fazer? Todos os caminhos que passam por Carlos. Então, vamos ver aqui um exemplo de caminho que passa por Carlos. Eu vou ter aqui 2 direitas, 2 subidas. Eu vou dividir esse passo, na verdade, em 2. Eu vou fazer primeiro de A até Carlos, de André até Carlos, e depois de Carlos até Bernardo, tá bom? Então, de André para Carlos, eu tenho 2 direitas e 2 subidas, sendo que ambas se repetem. Então, eu tenho aqui, ó, de André passando para Carlos, chegando em Carlos. Vou ter, igual eu fiz ali, direita, direita, sobe, sobe. Ok, então vou ter aqui a nossa permutação com repetição, esse embaralhamento de 4 elementos, sendo que 2 se repetem 2 vezes cada um. 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Então, a gente tem aqui 4 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 4 aqui. E 2 vezes 2 aqui dá 4. Cortei. Então, aqui essa primeira deu 6. Essa primeira permutação de André até chegar em Carlos. Tudo bem? Vamos lá, agora vamos fazer o caminho de Carlos até chegar em Bernardo. Olha só, anota aqui que é só uma subidinha de Carlos para chegar em Bernardo e 2 direitas. Eu poderia pegar assim, 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 assim. Então, a gente já sabe que tem uma subida e 2 direitas. A gente tem que embaralhar esses caras. Vou fazer aqui, para a gente estar vendo a figura. De Carlos para Bernardo. Eu vou ter uma subida, 2 direitas. Então, vai se embaralhar esses três, sendo que o D se repete 2 vezes. Então, vai ser permutação de 3 elementos, sendo que um se repete 2 vezes. 3 fatorial sobre 2 fatorial. Se você abrir o fatorial, você vai ver que 3 vezes 2 fatorial. Então, a gente já pode cortar aqui e só sobra o 3. Então, a gente viu o seguinte, que de André até Carlos, a gente tem 6 caminhos, ó, de André até Carlos. E de Carlos até Bernardo, a gente tem 3 caminhos. Só que para eu chegar de André até Bernardo, passando por Carlos, porque depois a gente vai fazer o complemento, a gente precisa do quê? A gente precisa de André até Carlos e Carlos até Bernardo. Então, as duas coisas estão juntas, uma depende da outra. Então, nós vamos multiplicar essas duas respostas. Então, vamos lá. Uma deu 6 e a outra deu 3. Então, 3 vezes 6, 18 caminhos que passam por Carlos. Só que a gente não quer que passe por Carlos. Lembra da ideia aqui do complemento? Então, é isso. Vamos lá. É só a gente tirar do total, então. Nosso total não deu 35? Tira esses 18 aqui, ó. Tira os 18. Não vou fazer essa continha não, gente. Muito fácil. Dá 17. Dá 17. Não vou armar, não. Letra C. Casa. 17. Então, conseguiram compreender